Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Como vão vocês? Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem! Hoje nós vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje uma parte muito importante que nos ensina que devemos entender a nossa família. Você sabe, mesmo nós morando na mesma casa, comendo da mesma comida, nós convivendo muito juntos, nós somos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Por isso, nós precisamos nos esforçar para entendermos uns aos outros. A palavra de Deus, ela é rica e ela nos ensina como é que isso pode acontecer. Nós vamos ver nos versículos da Bíblia, os versículos nos ensinando como é que nós podemos fazer para entender a nossa família. Lá em 1 João 4:7, nós temos um versículo maravilhoso que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. O Senhor Deus nos diz que nós precisamos amar uns aos outros. O Senhor Deus, Ele quer que nós amemos a nossa família. Se nós quisermos ter um relacionamento bom em nossa casa, com a nossa família, nós precisamos nos esforçar para amar a nossa família. E interessante que amar aqui, quando fala de amar, Ele não está dizendo que a gente tem que sim, ter um sentimento bom para com a nossa família apenas. Ele está dizendo que amar aqui é uma ação. Amar significa coisas que você vai fazer para demonstrar o seu amor. Você precisa amar, você precisa tratar bem, você precisa ajudar, você precisa ser cordial. O que é ser cordial? Ser cordial é quando a gente trata a pessoa com bastante carinho, com bastante respeito. Quando o Senhor pensou na família, quando o Senhor Deus, Ele instituiu a família e Ele pensou na família, Ele quis colocar o homem e a mulher juntos para que um respeitasse o outro, para que o homem e a mulher dominassem sobre a criação. Mas sabia que a maioria das vezes nós não nos relacionamos bem com os outros porque nós queremos dominar os outros? Nós não nascemos para dominar os outros, nós nascemos para dominar a natureza. A palavra do Senhor em Gênesis 1:26 está escrito assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, versículo 26. Em nenhum versículo da Bíblia está dizendo que domine o homem sobre o outro homem. Domine a mulher sobre a outra pessoa. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós devemos dominar a criação. Quando nós não nos relacionamos bem com as outras pessoas, nós temos a tendência de querer dominar, querer que ele pense igual a nós, querer que ele diga coisas que nós talvez diríamos, querer que ele goste das coisas que nós gostamos. E isso está errado. Todos nós somos diferentes. Deus colocou o homem e a mulher como um casal dentro do lar para que um respeite o outro, para que eles formem uma família, para que eles sejam uma só carne. E a gente vê tantas vezes o homem e a mulher brigando entre si, um competindo com o outro. A mulher fala uma coisa, o homem fala duas, três. O homem fala, a mulher fala outras coisas mais. E aquela competição, aquela rixa, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para vivermos em paz. Lá em Gênesis 2, versículo 24, o versículo diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Pense no meu corpo. Você já viu a minha mão brigar com a outra mão? Bater na outra mão? Discutir com a outra mão quem é que vai fazer as coisas? A mão direita vira para a esquerda e fala: a partir de hoje você não vai mais ajudar a fazer nada, pentear o cabelo. Fique lá quieta. Já pensou isso? Não, nós somos corpo. Eu sou corpo com o meu esposo é corpo
comigo, um corpo só, carne da minha carne. Então quer dizer que nós convivemos juntos para dar certo, convivemos juntos para fazer as coisas que o Senhor quer. É por isso que o Senhor criou a família. Não é só para o prazer dos casais. O Senhor criou a família para que a família pudesse fazer a vontade de Deus juntos. E para isso nós precisamos respeitar uns aos outros, respeitar a vontade, respeitar o jeito de ser. Nós precisamos nos respeitar. O marido precisa amar a sua mulher como se ela fosse parte da sua carne. Lá em Efésios 5, dos versículos 25 até o versículo 28, o texto da palavra de Deus diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. O texto está dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele amou a ponto de morrer na cruz para nos resgatar, para resgatar a igreja, para levar a igreja para morar com ele no céu. Então o marido, ele tem que amar a esposa a ponto de dar a sua vida pela sua esposa. E as esposas precisam ser submissas aos seus maridos, precisam ter a sua missão abaixo da missão do seu marido. Então vamos começar a ler novamente. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Tá entendendo? Então o marido deve amar a mulher como ele ama o seu corpo. Quando a gente vai passando na mesa e o dedinho da gente fica preso na mesa assim, não dá uma dor, você não vai com o corpo inteiro lá colocar sua mão no seu dedinho e falar, ai, 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 todo o seu corpo sofre. Então, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como a seus próprios corpos e diz que o marido que ama a sua mulher ama a si mesmo. Diz assim a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para os filhos agora? A palavra de Deus diz para os filhos que os filhos também precisam ser respeitosos, também precisam amar. A palavra lá em Provérbios 1, versículo 8, diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 1, 8. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir a instrução do nosso pai, ouvir a instrução de nossa mãe e respeitar. O que significa ouvir e respeitar? Significa que eu vou ouvir e não retrucar, e não gritar. Ah, não vou fazer. Quantos pré-adolescentes e adolescentes eu sei que a mãe e o pai chamam, vem cá fulano, faz isso aqui, ah, toda hora a mamãe me chama, toda hora o papai me chama, ah, só fica mandando eu fazer as coisas. A palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus diz que deve ser: ouça a instrução do seu pai e ouça a instrução de sua mãe. Não despreze o ensino da sua mãe. Nós devemos ser obedientes. É isso que Deus espera de nós, para que nós tenhamos uma família abençoada. A palavra de Deus lá em Marcos 3, versículo 25, nos ensina que se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Marcos 3, 25. O que significa isso? Uma casa dividida? Uma casa dividida é quando os filhos não obedecem os pais, quando os filhos e os pais eles não falam a mesma língua, quando a mãe e o pai eles estão brigando um com o outro, quando o filho é rebelde aos pais. Então o lar não subsiste, o lar não dura, o lar não tem harmonia. A palavra do Senhor diz isso. Então, para a gente ter um lar onde há harmonia, onde há amor, onde há equilíbrio, um lar agradável, onde a gente possa estar com felicidade, onde a gente possa estar com alegria, nós precisamos fazer a nossa parte, que é não desprezar o ensino do nosso pai, não desprezar o ensino de nossa mãe, atender, obedecer e respeitar. Sabe, na nossa casa nós temos também os nossos irmãos. Os nossos irmãos
eles são muito importantes na nossa vida, porque eles são as pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias, todo o tempo. Eles nos ajudam a compreender uns aos outros. Nós precisamos entendê-lo também. Eles precisam ser nossos amigos, amigos de verdade, não nossos concorrentes. Concorrente é quando a gente concorre com ele para ver quem faz as coisas primeiro, para a gente saber quem é que faz as coisas melhor. Não, nós não devemos ser concorrentes, nós devemos ser amigos. E a palavra lá em Provérbios 17:17 diz que o amigo ama em todo tempo, e na hora da necessidade, da angústia, é que nasce a amizade entre os irmãos. Então, Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Nós precisamos ter uma vida de harmonia no nosso lar. Nós precisamos buscar entender quais foram as razões que as pessoas da nossa casa fizeram as coisas. Às vezes a gente age como se nós fôssemos os reis da nossa casa. As coisas acontecem e nós emburramos, nós ficamos de bico, nós ficamos de cara feia, porque, ai, não gostei. Não, nós precisamos buscar entender por que as coisas estão acontecendo. Será que por que as coisas estão acontecendo? O que eu preciso aprender com isso para viver melhor? Assim eu devo fazer. Não guardar ira no nosso coração, não guardar angústia, não guardar ódio, mas perdoar. Nós já aprendemos sobre o perdão. Nós precisamos oferecer o perdão para as pessoas de nossa casa. Nós precisamos nos esforçar para perdoar as pessoas de nossa casa e não ter ódio, mas amar com sinceridade de coração. Provérbios 10, versículo 12 diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Dissensão significa divisão, significa brigas. Então o ódio provoca brigas, provoca divisão, provoca afastamento uns dos outros. Mas o amor, ele cobre todos os pecados. Provérbios 10, versículo 12. Quando a gente ama de verdade, a gente perdoa. Por isso que a gente não leva em consideração o pecado que a pessoa cometeu contra nós. Quando a gente ama de verdade, a gente entende, a gente busca compreender por que a pessoa fez determinada coisa. A gente não guarda rancor, não fica angustiado. Então é assim que a gente deve fazer. A gente deve não guardar ódio, mas amar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. As coisas que as pessoas fizeram contra nós, nós vamos perdoar, nós vamos amar. A palavra do Senhor, ela nos explica que nunca é cedo para a gente começar a entender os nossos familiares. Não é porque você é novo, não é porque você é pequeno ainda, que você não cresceu ainda o suficiente, que você não tem a maturidade suficiente ainda para ser um adulto, que você não deve entender as pessoas da sua casa. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 12, o versículo nos diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, versículo 12. Esse versículo está dizendo que nunca é cedo para a gente ser um exemplo para as pessoas. E olha, às vezes a gente pensa que a gente deve ser exemplo para aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós não devemos ser exemplo só para essas pessoas. Nós devemos ser exemplo para os fiéis. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser exemplo para as pessoas que são fiéis, para as pessoas que estão fazendo coisas certas. Então, nós devemos fazer coisas mais certas, porque essas pessoas também estão de olho em nós. Nós devemos ser exemplo para eles, né? Nós devemos ser exemplo de quê? Exemplo no amor. Quer dizer que nós devemos amar essas pessoas e amar os outros. Oferecer o nosso amor e entender as pessoas de nossa família. Exemplo na fé, exemplo na pureza, ser uma pessoa pura, ser uma pessoa santa, uma pessoa que Deus tem prazer em estar perto. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser um exemplo para as pessoas, principalmente dentro da minha casa? Como que eu posso fazer isso? Como você, pré-adolescente, pode fazer isso? A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia nos ensina como nós devemos proceder em todos os lugares. E ela também nos ensina sobre isso. Isso está lá em Tito 2, versículo 8.
Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aquele que se lhe opõe fique envergonhado por não ter nada de mal para dizer a nosso respeito. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos ter uma linguagem sadia. O que significa ter uma linguagem sadia? Significa não falar besteira, não falar palavrão, não falar coisas indecentes, não falar coisas que possam envergonhar o nome de Jesus. Então, se nós quisermos ter um bom procedimento, nós precisamos ter uma linguagem sadia para que aqueles que se opõem a nós, aqueles que estão contra nós, não tenham nada para dizer a nosso respeito. O que mais que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso comportamento na nossa casa para que nós possamos entender a nossa família? A palavra do Senhor ainda nos diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo 2, versículo 24. Nós somos servos do Senhor. Você já aceitou Jesus como seu Salvador, não é verdade? Então, se você já o aceitou como seu Salvador, é hora de você agir como servo de Deus. É hora de você agir como Deus gostaria que você agisse. Ao servo do Senhor não convém brigar. Nós não brigamos não é porque nós somos bobos, não. É porque nós sabemos que ao servo do Senhor não convém briga nenhuma. Mas o que é que convém? Convém ser amável, amar uns aos outros, sabe? Ser apto para ensinar e ser paciente. Esse é o versículo que eu vou te convidar a decorar. Ele está em 2 Timóteo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2, versículo 24. Você, meu amigo, minha amiga, você precisa agir como servo do Senhor. O Senhor espera que nós hajamos assim, como servos do Senhor, e busquemos entender a nossa família. Mas eu quero te pedir que você não se esqueça de ler a sua Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus é quem nos torna sensíveis ao Espírito Santo. A palavra de Deus é que nos ajuda para que as coisas de Deus fiquem firmes no nosso coração, para que nós possamos lembrar das coisas de Deus e obedecê-las. Eu quero te convidar a todos os dias ler um versículo da Bíblia que seja, pelo menos um versículo, e fazer o seu momento de oração. Leia a Bíblia, ore para que você possa se desenvolver no seu crescimento espiritual. Existe um cântico infantil muito conhecido que ele diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E esse cântico é uma verdade maravilhosa. É uma verdade para criança, para pré-adolescente, para jovens e para adultos. Se nós quisermos crescer na vida espiritual, nós precisamos ler a Bíblia e fazer a oração. A segunda parte também é uma verdade, quando ela diz assim: quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Se você ler a Bíblia e fizer oração, você vai se transformar cada dia num servo mais excelente de Deus. Agora, caso você não leia a Bíblia e não faça oração, todos os dias você vai se transformar numa pessoa que se parece com o mundo, briguento, arrogante, orgulhoso, que não ama a Deus,
que não obedece seus pais. Então, seja um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, seja uma pessoa que ama ao Senhor, seja um servo de Deus verdadeiro. Ame a Deus, leia a Bíblia e faça a oração. E decore 2 Timóteo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo 2, versículo 24. E eu quero que você não se esqueça. Eu amo você. Um beijo.